desenvolvimento de uma nação. Primeiro a gente tem que entender o que é desenvolvimento, certo? Relacionado ao nosso assunto, desenvolvimento é ação ou efeito de desenvolver, crescer, progredir, se tornar maior. Desenvolução. Desenvolvimento é uma espécie de ação de crescer, de progredir. Progresso, desenvolvimento e artes plásticas. Aqui é um exemplo de desenvolvimento. Mas como é que a gente pode aplicar esse desenvolvimento quando a gente está falando a respeito de um país? Outro conceito que aparece no título da nossa aula de hoje é nação. O que é nação? Nação tem dois sentidos para o que é nação. O primeiro nação é a mesma coisa que povo. Mas um povo precisa ter um país para ser chamado de nação? Não, ele não precisa. Ele precisa ter o quê? Somente falar a mesma língua e ter as mesmas tradições. Já é chamado de nação. E o outro sentido de nação é o povo que tem um território, que tem um governo e tem suas leis próprias. Existem dois tipos de nação quando a gente está falando disso. Educação é progresso. O que é que significa isso? Que é através da educação, um dos pilares do desenvolvimento é a educação. O desenvolvimento de uma nação depende muito da sua educação. É através da educação que a gente vai começar a pensar no que é melhor para o nosso país, o que é melhor com que faça com que se desenvolva melhor o lugar onde a gente vive. Quais são essas maneiras, qual é o modo que um país pode desenvolver, pode melhorar a vida da população do seu país? Eu separei aqui alguns objetivos que todos os países têm que atingir para fazer com que a sua nação seja desenvolvida, certo? Isso é segundo as Nações Unidas, a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, certo? Um dos primeiros objetivos é o quê? Acabar com a pobreza no mundo. A gente não está falando só de Brasil, a gente está falando do mundo todo. Então, uma das coisas que vai fazer com que um país se desenvolva é o governo investir em formas de acabar com a pobreza. 836 milhões de pessoas ainda vivem na extrema pobreza, ou seja, são menos que pobres, são pessoas que às vezes têm o que almoçar, mas não têm o que tomar café, não têm o que jantar, certo? Essas pessoas, cerca de 1 em cada 5 pessoas, certo? Em países que a gente chama em desenvolvimento, vivem com menos de 1,25 dólares por dia. Gente, isso é muito pouco. Outro objetivo que todos os países têm que atingir: acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e a melhoria de nutrição e promover a agricultura sustentável. O que seria isso? Fazer com que as pessoas tenham pelo menos o mínimo, que é 3 refeições por dia. Se isso não está acontecendo, não tem como esse país atingir o objetivo dele de desenvolvimento de nação. Atualmente, 1 em cada 9 pessoas no mundo, cerca de 795 milhões de pessoas no mundo, ainda é subnutrida. O terceiro objetivo é o quê? Assegurar uma vida saudável, promover o bem-estar de todas as pessoas em todas as idades, ou seja, assegurar saúde para essas pessoas, tanto lá na infância como na vida adulta e também na melhor idade. Outro objetivo global que todos os países devem atingir é a igualdade de gênero, ou seja, todas as pessoas, independentes de ser homem ou mulher, ter direitos iguais. Aqui no caso foi representado a respeito de mulheres e meninas. Outro objetivo importante
para se atingir o desenvolvimento é assegurar a disponibilidade sustentável de água para todas as pessoas. Infelizmente, nem todo mundo tem acesso à água potável. Cerca de 2,5 bilhões de pessoas não têm acesso a serviços de saneamento básico, como banheiros, coisas simples que você tem na sua casa. Não tem acesso a um banheiro. Diariamente, em média, 5 mil crianças no mundo morrem de doenças evitáveis porque elas estão relacionadas a doenças causadas pela água contaminada. Outro fator importante para desenvolver um país, promover o crescimento econômico. A gente está ouvindo muito falar a respeito disso, o pós-pandemia, né? Os governos agora têm uma missão muito importante que é fazer gerar empregos, fazer gerar novamente a roda da energia, da economia, como eles dizem, para fazer com que a economia seja inclusiva, ou seja, que esses empregos sejam gerados para as pessoas que querem trabalhar, sejam sustentáveis, certo? Sem agredir o meio ambiente, e também gerar empregos que sejam dignos para as pessoas, que elas consigam ganhar além do sobreviver, também para elas viverem. Outro objetivo é reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles. Isso eu acho que talvez seja um dos objetivos mais importantes e mais difíceis dos países atingir, porque dentro dos países nós temos a questão da desigualdade de riquezas que é distribuída entre os estados, e fora do país tem a questão dos países desenvolvidos terem pouca ajuda dos países desenvolvidos. Outro objetivo que também é muito importante, e isso envolve tanto os países que estão desenvolvidos, que já têm um grande desenvolvimento em seus países, e os menos também, é a questão climática. Por que é a questão climática? Porque nós estamos vivendo em um planeta onde está sendo retirado recurso e não está sendo reposto, e um dia esses recursos vão faltar. E aí, só vão começar a pensar em como repor esses recursos ou quando economizar, quando não tiver mais jeito. Então, é algo urgente também a se pensar. Outra coisa também importante é fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria para o desenvolvimento sustentável, ou seja, todos os países aprenderem um com o outro o que é que está dando certo no seu país, que pode dar certo aqui no meu país, e assim haver uma troca de ideias, haver uma troca de experiências em como melhorar em todo o mundo. Gente, eu espero que vocês tenham entendido o nosso conceito do que é desenvolvimento de uma nação, que tenha ficado claro quais são os objetivos que os governantes do mundo têm que atingir para conseguir esse desenvolvimento. Não é algo fácil, não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa que se consegue em poucos anos. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, façam as atividades e até a próxima. Tchau, tchau! Se você gostou da nossa videoaula, deixe seu like e se inscreva no canal.